Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês agora essa questão de calorimetria da UFT 2020.1. Essa questão de calorimetria é uma questão interessante, envolve o princípio da igualdade das trocas de calor. Se você está estudando para a UFT, dá uma conferida aí, nós temos uma playlist aí só com resolução de questões da UFT e nós temos um curso de revisão UFT gratuito aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha aí que você vai encontrar esse curso de revisão da UFT gratuito, beleza? E se você estiver estudando para a UFT e precisar de questões similares às questões da UFT, eu disponibilizo uma biblioteca de e-books para você. São 14 e-books com diversos assuntos, diversos graus de dificuldade. Para cada questão da UFT como essa, que você está vendo aí na tela, eu seleciono mais 5 questões do mesmo assunto, mesmo grau de dificuldade e disponibilizo para você em PDF, para você responder todas as questões e ficar afiadíssimo para a UFT. Tudo isso por um preço que vale muito a pena. Afinal, nada é mais importante do que o tempo e você não pode estudar errado, beleza? Começando aqui a resolução da nossa questão, a gente vai observar o quê? Um calorímetro de capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius contém água, 450 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Você viu que aí eu já separei as cores. De vermelho está a informação associada ao calorímetro, de azul está a informação associada à água. O calorímetro e a água estão inicialmente isolados e em equilíbrio térmico e a temperatura deles é 10 graus Celsius, tanto o calorímetro quanto a água. Agora vamos para um terceiro elemento, um bloco metálico de 500 gramas, inicialmente a 60 graus Celsius, é colocado dentro da água e o sistema atinge o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. Com base nas informações sobre a troca de calor, analise as afirmativas. Aí aqui ele vai perguntar sobre o calor específico do bloco, ou seja, a informação sobre o bloco está em verde aqui. Depois ele está dizendo que o bloco tem uma quantidade inicial de calor, não sei o quê. Bom, aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que estudar o que está acontecendo. E aí, para estudar, a gente vai ter que desenhar. Vamos lembrar disso aqui, ó. Calorímetro tem capacidade térmica 50 calorias por grau Celsius. O que é um calorímetro? Um calorímetro nada mais é do que uma panela, né? Um recipiente onde você coloca o quê? Um líquido para trocar calor. Tá aqui o calorímetro. Esse calorímetro, eu vou chamar ele de corpo 1, certo? E esse calorímetro ele tem uma capacidade térmica que vale 50 calorias por grau Celsius. Qual é a temperatura inicial desse calorímetro? A temperatura inicial é 10 graus Celsius. Certo. E dentro desse calorímetro nós temos o quê? Nós temos água, certo? E essa água eu vou chamar de corpo 2. Qual é o calor específico da água? Bom, sobre a água nós temos o quê? 450 gramas e calor específico igual a 1. E a temperatura inicial igual a quanto? 10 graus Celsius. Então, nós temos uma massa de água, que eu vou chamar de massa 2, de 450 gramas. Nós temos um calor específico, que eu vou chamar de calor específico 2, de 1 caloria por grama grau Celsius. E nós temos uma temperatura inicial, que eu vou chamar de θ02, igual a 10 graus Celsius, que é a mesma temperatura do calorímetro, certo? E o que vai acontecer aqui é que a gente vai colocar um bloco metálico de 500 gramas a 60 graus Celsius dentro desse sistema. Então a gente vai pegar e vai colocar aqui um bloco metálico dentro desse sistema. Esse bloco metálico aqui, ó, eu vou chamar de corpo 3. E aí eu tenho uma massa desse corpo 3 igual a quanto? Tá aqui, ó, 500 gramas, certo? E a temperatura inicial dele é 60. Então, 500 gramas é o valor da massa dele. E a temperatura inicial, θ03, é igual a quanto? A 60 graus Celsius. Esse conjunto inteiro, com esses três corpos aí, no final das contas, eles vão atingir o equilíbrio térmico a quanto? A 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura final de todo mundo, que eu vou chamar simplesmente de θ final, vai ser igual a 20 graus Celsius, ok? E aí são feitas algumas perguntas e a gente vai ter que avaliar cada uma delas. Bom, a primeira coisa que a gente pode tentar resolver essa questão sem fazer conta, mas assim, já deixo avisado aqui, eu vou fazer conta. Se você quiser ver a conta, eu vou fazer conta, tá? Mas vamos analisar aqui. Essa primeira afirmativa aqui, só fazendo conta, não tem outro jeito. Mas a segunda não. O bloco metálico tem uma quantidade inicial de calor maior do que o calorímetro. Gente, um corpo não tem calor.
ele perde ou ganha calor, mas ele não tem calor. Então, esse termo tem uma quantidade de calor aqui, já torna essa afirmativa 2 falsa. A afirmativa 3. A água recebe a mesma quantidade de calor que o calorímetro? Bom, aí eu vou ter que fazer essa análise, né? E a afirmativa 4. O bloco metálico recebe 5.000 joules de calor? Gente, o bloco metálico ele está a 60 graus Celsius. Ele não vai receber calor, ele vai perder. Portanto, essa afirmativa 3 ela está errada. A afirmativa 3 está errada. A afirmativa 4 está errada porque ele não recebe 500, ou melhor, 5.000 joules. Ele vai perder calor, ele não vai receber. Eu nem sei se é 5.000, mas eu sei que ele não recebe, portanto, não pode ser a afirmativa 4. Daí eu fico aqui com a afirmativa 1 e a afirmativa 3 para avaliar, né? Eu posso avaliar a afirmativa 3, que está mais fácil, certo? E avaliando a afirmativa 3, eu vou saber se ela está correta ou não. Se ela estiver errada, sobra somente a afirmativa 1 para ser correta, e aí seria a letra A. E aí como é que eu posso fazer aqui essa afirmativa 3? Para avaliar a afirmativa 3, o que é que eu vou fazer? Olha a pergunta da afirmativa 3. A água recebe a mesma quantidade de calor que o calorímetro? Veja, a água e o calorímetro, eles estão com a mesma temperatura inicial e vão chegar à mesma temperatura final. Para que eles recebam a mesma quantidade de calor, eles precisam ter a mesma capacidade térmica. Então, eu vou medir o que aqui? A capacidade térmica da água. Se a capacidade térmica da água der igual à capacidade térmica do calorímetro, que é 50 calorias por grau Celsius, aí a afirmativa 3 é verdadeira. Se não, a afirmativa 3 é falsa. Então, nesse caso aqui, qual é a capacidade térmica da água? É a massa da água. Eu chamei a água de corpo 2, não foi? Então, vamos fazer aqui, ó. Capacidade térmica 2 é igual a M2 vezes C2. Então, essa capacidade térmica 2 vai ser... A massa M2 é quanto? A massa de água é quanto? 450 gramas. E o calor específico, 1. Essa capacidade 2 vai ser quanto? 450 calorias por grau Celsius. É o mesmo valor que 50? Não, não é. Então, a quantidade de calor recebido pela água e pelo calorímetro é diferente. Na afirmativa 3, ele está dizendo que a água recebe a mesma quantidade de calor que o calorímetro. Isso aqui é falso. Por que que não é a mesma? Porque a quantidade de calor que a água recebe é diferente, porque ela tem capacidade térmica diferente. Se 2, 3 e 4 são falsos, e não existe uma possibilidade de todas serem falsas, então somente a 1 é verdadeira. A 1 está correta. Glauco, mas eu queria fazer o cálculo para verificar se de fato esse calor específico do bloco é 0,25. Como que eu vou fazer? Aí eu posso fazer aqui, ó. Olha só. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as informações que eu tenho aqui do corpo 1, do corpo 2 e do corpo 3 e vou dizer que a soma da quantidade de calor... Bom, eu posso até fazer assim, para ficar mais fácil, ó. Corpo 1, corpo 2 e corpo 3. E esses corpos 1, 2 e 3 vão se misturar e vão chegar aqui na situação que vai chegar na temperatura final, que é quanto? 20 graus Celsius. Aqui eu tenho a quantidade de calor Q1, a quantidade de calor Q2, a quantidade de calor Q3. Ninguém muda de fase, um perde, outro ganha calor. A soma de Q1 mais Q2 mais Q3 vai ser, portanto, igual a quanto? Vai ser igual a zero. Quem é Q1? Q1 é a quantidade de calor do calorímetro. Vou anotar aqui para levar para lá, para o outro lado. Quem é Q1? Q1 vai ser capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura 1. Certo? Quem é a capacidade térmica do calorímetro? Vai ser 50. E quem é a variação de temperatura? É a temperatura final, que é 20, menos a inicial, que é 10. Então, você vai ter aqui uma quantidade de calor Q1 igual a quanto? Igual a 50 vezes 10, que vai dar quanto? 500 calorias. Guarda essa informação. Aí você agora calcula a quantidade de calor Q2. Como é que você vai calcular a quantidade de calor Q2? Q2 é igual. Aí é o calor da água. Aí vai ser massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É igual, por que é que eu não uso a capacidade térmica? Eu posso usar? Eu posso. Não tem problema não. Mas essa equação aqui é mais conhecida, vou usar ela. Massa da água, 450. Calor específico, 1. Variação de temperatura, a final 20, menos a inicial, 10. Quanto é que dá essa quantidade de calor Q2? 450 vezes 10, que vai dar quanto?
4.500 calorias. Então, essa foi a quantidade de calor Q2. E a quantidade de calor Q3, que eu vou fazer de vermelho aqui do ladinho, que é a quantidade de calor do bloco, vai ser calculada como? Q3, massa do bloco, calor específico, variação de temperatura. Essa quantidade de calor Q3 do bloco vai ser, qual é a massa do bloco? Foi dada aqui, ó, 500 gramas. O calor específico do bloco é o que eu estou querendo, e a variação de temperatura vai ser a final, que é 20, menos a inicial, que é 60. Então, essa quantidade de calor Q3 vai ser igual a 20 menos 60 dá menos 40. Menos 40 vezes 500 dá menos 20, menos 40 vezes 500, menos 20.000, né? 40 vezes 500 dá 20.000, vezes o calor específico, que é o que eu estou procurando. Então, esse aqui é o valor do calor Q3. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou somar todos os 3 calores e vou igualar a zero. Então, vou selecionar isso aqui, ó, esse meu cálculo aqui. Vou levar ali para outra folha para continuar meu cálculo ali na outra folha. Vamos lá. Copiar aqui e vamos trazer aqui para outra folha. Colocar pequeno aqui, né, pessoal? Porque a gente já viu esse cálculo ali do outro lado. Colocar ele pequenininho aqui. Pronto, tá aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Essa quantidade de calor Q1 mais a quantidade de calor Q2 mais a quantidade de calor Q3 é igual a zero. Quanto é que vale Q1? 500 calorias. 500. Q2 vale quanto? Mais 4.500. Certo. Mais Q3 vale quanto? Aí o Q3 não é positivo, ele é negativo e entra negativo aqui. E esse valor de Q3 vai ser o quê? Menos 20.000 vezes o calor específico que eu estou procurando. Isso aí vai dar igual a quanto? Zero. Então aqui, ó, 500 mais 4.500 vai dar quanto? 5.000 menos 20.000 vezes o calor específico é igual a zero. Menos 20.000 vezes o calor específico é igual a menos 5.000. Portanto, multiplica por menos 1, né? Esse sinal de menos desaparece. E aí vai ficar 20.000. Aí já eu pego aqui, ó, o calor específico vai ser 5.000 dividido por 20.000. Tá aí. 5.000 por 20.000 vai ser a mesma coisa que 5 dividido por 20. 5 dividido por 20 é 1 sobre 4, que vai dar 0,25 calorias por grama grau Celsius. Mas você já poderia ter marcado isso bem antes, né? Aqui o calor específico a gente está vendo que é 0,25. Aqui ele está dizendo na afirmativa 1 que esse calor específico é 0,25 calorias por grama grau Celsius. Portanto, a afirmativa 1 está correta. E se a afirmativa 1 está correta, a alternativa correta aqui é a letra A, só confirmando, beleza? Se você gostou da resolução, deixa a sua curtida aí, compartilha com seu colega que também está estudando para o UFT. E não se esquece de dar uma olhadinha lá na nossa biblioteca de e-books, beleza? Você não vai se arrepender. Valeu, galera, e até a próxima.